O TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Direitos Humanos e quem preparou as aulas pra gente foi a ex-ministra de Direitos Humanos, Idely Salvati. Os direitos humanos só podem ser garantidos através de políticas públicas, governamentais. A sociedade se organiza, tem as suas questões, as suas dificuldades, a sua evolução, mas se nós queremos garantir os direitos humanos na sua amplitude, sejam políticos, econômicos, sociais, culturais, é preciso implementar as políticas públicas através das ações governamentais, institucionalizando e também dando arcabouço legal. Por isso que é tão importante a gente, ao fazer este debate sobre direitos humanos, a gente poder traduzir em eixos estratégicos para a sua implementação. Nós temos uma longa história, temos várias experiências, tivemos evolução, nós tivemos a oportunidade de resgatar, pelo menos, as últimas décadas de implementação das políticas públicas de direitos humanos no nosso país, como também, nos últimos anos, o desmonte delas, mas é sempre importante a gente realçar aquilo que, obviamente, quando você vai construir políticas públicas de direitos humanos, você tem a obrigação de estar atento para a sua correta implementação. Então, a primeira delas é a questão da participação e do envolvimento. Não existe como você trabalhar políticas públicas de direitos humanos se você não estiver de ouvidos abertos para a realidade que só quem vivencia a situação pode lhe transmitir. E você poder ter, além desta capacidade de ouvir, mecanismos de como que isto vai desde do território, de onde a situação está sendo vivida, até a institucionalização da política. E por isso que eu queria aqui realçar um dos aspectos que, durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos
de preocupação, de participação e envolvimento. Foram as milhares de conferências. Quando eu digo milhares, é porque as conferências dos diversos temas, dos diversos segmentos, envolviam desde conferências municipais, que depois elegiam delegados para conferências estaduais e que depois elegiam delegados para as conferências nacionais. Então, nós realizamos milhares, sabe? Vale dizer este número, porque desde a participação em cada um dos municípios brasileiros, e a grande maioria, não sei se em todos os temas, mas em boa parte dos temas, nós tivemos conferências municipais, né, em praticamente quase todos os municípios brasileiros. E era exatamente naquela situação concreta de vida num país como o nosso, né, tão imenso, tão diversificado, tão diferenciado, com história, cultura, né, situação econômica, política e social tão diferenciada, vinha de lá, né, vinha lá, entende, da realidade de cada cantinho do país, como é que estavam sendo, né, vistas, tratadas, né, as mulheres, os LGBTs, a população, né, afrodescendente, pretos e pretas, as crianças, adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, ou seja, a diversidade, né, da população brasileira sendo analisada de baixo para cima, né, para produzir. E além de estar lá ouvindo, eram apresentadas as propostas, né? Elas iam sendo aprofundadas, debatidas, e quando chegava na Conferência Nacional, o documento final aprovado era um forte indicador, era digamos assim, uma fonte aonde tanto os governos do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, né, foram beber para aprofundar e aperfeiçoar e propor políticas públicas em direitos humanos para as inúmeras, né, para as diversos segmentos da população brasileira, né? Depois, além de ouvir e criar mecanismos para que as propostas, né, chegassem ao governo, tinham um outro eixo, né, tem um outro eixo importante, que era o acompanhamento e a fiscalização permanente. Então, você faz a política, mas você precisa estar permanentemente com mecanismos de ouvir e de fiscalizar. Então, aí foram implementados, aperfeiçoados, né, criados novos mecanismos de fiscalização e acompanhamento, que vão desde os DISC, né, os DISC 100, né, o DISC 100, o DISC 180. Infelizmente, nós não conseguimos implementar o da CEPIR, né, que estava em processo de implementação, quando a presidenta Dilma foi golpeada, né, e retirada do poder, e também os conselhos. Os conselhos que foram, né, aperfeiçoados e criados, e foram inúmeros, todos eles eram uma porta aberta para, além das denúncias que os DISC, né, recolhiam da população, também os conselhos eram locais, né, espaços onde as situações concretas eram debatidas, eram encaminhadas e eram tomadas providências pelos órgãos, né, pelos ministérios, pelas secretarias vinculadas, né, ao governo, para poder resolver problemas. Então, tanto o sistema de DISC como de ouvidoria e de conselhos, ele foi também, teve, né, um papel e deve ter um papel fundamental na estruturação das políticas públicas. A outra questão é o estado de alerta. O estado de alerta significa o quê? Você ter os instrumentos para poder rapidamente tomar providências ou atender a demanda, porque não pode, sabe, numa situação de violação de direito humano, a qualquer que seja, ela exige tomada de providência, né? Então, nesse caso do estado de alerta, também tem cabimento, né, os DISCs, né, porque ali
Eu lembro muito bem que quando eu estive à frente da Secretaria de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, nós acompanhávamos, ampliamos, né, fortalecemos o Disque 100 por conta do seguinte: a pessoa faz a denúncia, a criança faz a denúncia, né, a mulher faz a denúncia, ou, né, a pessoa que está sofrendo a violação, e ela precisa ser automaticamente encaminhada para alguém perto dela, né, próximo a ela, que possa solucionar. Então, a gente tinha todo um mecanismo de ligação com outra estrutura do estar alerta, que né, são os conselhos tutelares, as delegacias de atendimento, né, às mulheres, os órgãos, né, do judiciário. Então, o estado de alerta significa você ter instrumento e você ter um fluxo de encaminhamento para que a pessoa possa, né, ao ter o seu direito violado, ela possa ter o socorro, né, o atendimento imediato. Então, esta questão de ouvir, ter fluxo para encaminhar a política, você poder ter fiscalização e acompanhamento, você estar com instrumentos de atendimento rápido, né, o tal do estado de alerta, como eu tô chamando, né, que aí, no caso das mulheres, inclusive teve, acho que aspectos extremamente importantes, como a questão da delegacia especializada, né, de atendimento às mulheres, o próprio programa, né, que a Eleonora Minicucci encabeçou, da Casa da Mulher Brasileira, né, onde reunia num único espaço, né, todas as formas e necessidades de atendimento às diversas peculiaridades, né, das questões relacionadas às mulheres. E a outra, por último, né, além das 3 questões que eu já abordei, nós temos ainda a institucionalização das políticas públicas de direitos humanos. Então, é muito importante que, ao você ter a proposta que vem, né, lá das conferências, que vem lá dos mecanismos, né, de acompanhamento e de fiscalização dos conselhos, dos DISC, né, da institucionalidade de socorro e tal, que você possa institucionalizar estas políticas através, né, dos programas, dos projetos e também da legislação, que você possa fazer, né, o aprimoramento legal para isso poder ser implementado. E em nenhuma hipótese, a questão dos direitos humanos pode ser implementada se não houver 2 condições sem as quais não há garantia. A primeira delas, obviamente, é dinheiro. Tem que estar no orçamento, tem que ter recurso para poder implementar as políticas públicas, né, de direitos humanos, sejam quais forem as aprovadas e em execução. E a segunda é que não existe política pública de direito, qualquer um dos direitos humanos que não tenha intersetorialidade. Você não faz atendimento às necessidades, você não faz uma política pública para atender às necessidades da mulher única e exclusivamente, né, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Eu vou dar alguns exemplos, né, porque assim, isto era obrigatório. Toda vez, né, que ia se implementar qualquer programa de grande porte, sempre era perguntado como é que vai ser atendida as mulheres, como é que vai ser atendida a população preta, como é que vai ser atendida a criança e o adulto. Sempre, entende? Então, em tudo que se faz enquanto governo, tem sempre que ter esta intersetorialidade, essa preocupação de que a política pública, né, aconteça de forma horizontal. Né? Então, eu vou dar 2 exemplos bem concretos aqui. Um deles é o Minha Casa Minha Vida. Né? O Minha Casa Minha Vida, aquele programa que gerou empregos, né, 4 milhões de moradias, ele tinha uma lógica de garantir o direito à habitação. Esse era digamos assim, o objetivo central. Ele acabou gerando emprego, ele movimentou a economia e tal, mas ele teve política pública no Minha Casa Minha Vida voltada para a mulher, especificamente para a mulher e para a pessoa com deficiência. Foi o primeiro projeto habitacional do país aonde ocorreram, né,
a construção de unidades habitacionais com peculiaridades para atender a pessoa com deficiência, tamanho de porta, tamanho de banheiro, né, ser no térreo, ou seja, um conjunto de, né, ter tato, né, para a questão da pessoa, né, com deficiência visual, ou seja, no Minha Casa Minha Vida tinha um cuidado de atender as pessoas com deficiência. E no caso das mulheres, a propriedade do Minha Casa Minha Vida, até 3 salários mínimos, era da mulher. Por quê? Na mesma lógica do Bolsa Família. Porque na grande maioria das famílias, quando há separação, quem fica, né, com a responsabilidade das crianças são as mulheres. Então, por isso que o cartão do Bolsa Família, a titularidade era das mulheres, e no Minha Casa Minha Vida era a mulher até 3 salários mínimos, também a titularidade era da mulher, né? E outro programa que também, né, trabalhava nessa questão da intersetorialidade, e teve início, né, no governo do presidente Lula, foi a questão do financiamento da agricultura familiar. Então, assim, a agricultura familiar, quem faz o financiamento, quem recebia o financiamento era o proprietário, o homem, né? E a gente sabe que na agricultura familiar tem diversas modalidades de produção e de execução, né, de geração de renda. Então, foi aberto no Programa Nacional da Agricultura Familiar financiamento específico para a mulher, como teve também para a jovem, né? Porque na mesma propriedade você pode ter o financiamento para, né, a produção agrícola da propriedade como um todo, mas pode ter um financiamento específico para uma atividade ligada à agricultura familiar desenvolvida pela mulher. Então, isto assim, são exemplos, né, isso são exemplos claríssimos de intersetorialidade. Então, quando você faz políticas públicas de direitos humanos, não é a secretaria específica ou o ministério específico, é o governo como um todo. Quando entra o governo Lula, havia todo o esforço de inclusão daqueles que eram os mais desfavorecidos, não é? Porque eram que estavam à margem dos direitos humanos, os direitos fundamentais, direitos sociais, né? Então, para que eles tivessem acesso a qualquer benefício, ou transferência de renda, porque se você não tem um nome reconhecido perante a lei, você não tem acesso a nenhum direito, né? Quem você é? O Estado não vê a pessoa não é invisível. O Estado é que é cego para vê-la, né? Ele é cego para enxergá-la, e ele precisa enxergar toda a sua população. E com o registro civil, com o nome reconhecido perante a lei, ela se torna, digamos assim, visível. Essa nacionalidade, essa outorga da capacidade de viver a cidadania, é o registro civil, o primeiro documento civil da pessoa, né? Então, o Lula toma posse no dia 1º de janeiro, e em fevereiro, até por conta da implantação do Fome Zero, nós já tínhamos uma cartilha orientando a população para fazer o registro civil, porque senão não seria possível, né, o acesso a nenhum daquilo que era a proposição de inclusão social. A primeira campanha nacional, já com mobilização do Brasil inteiro, se deu em 25 de outubro de 2003. Ela estava se organizando, mas eu posso dizer para você que todo esse movimento, ele foi muito vitorioso, porque ele foi administrado numa gestão muito participativa, através de comitês gestores, de todos os níveis, comitê gestor nacional, estadual, municipal. Eu lembro que no primeiro momento, o comitê gestor nacional tinha 62 organizações. Os órgãos do sistema de justiça, os órgãos do executivo e organizações sociais, sem fins lucrativos, extraordinários, movimentos de pequenos agricultores, de mulheres camponesas, né, o movimento sem terra. Houve uma espécie de censo que o MST fez nos acampamentos e nos assentamentos,
não tinha criança sem registro civil de nascimento. Todos estavam registrados, né? Porque eles tinham uma certa consciência, né? Claro que o registro de nascimento e a certidão de nascimento, que é o documento que ele oferece, ela é o documento inicial, mas não é só ele, né? Então, trabalhou buscando você fazer um sistema seguro, informatizado, um sistema que tivesse um banco de dados de pessoas registradas, porque não existia isso, né? É interessante que a gente chamava de fortalecimento da rede de serviços, né? Porque a ampliação da rede e fortalecimento dela, né? Então, em 2009 também houve uma intensificação com um compromisso para a redução das desigualdades na Amazônia Legal e no Nordeste. O presidente Lula assina esse compromisso com 17 governadores. É um pacto que não era só para a erradicação do subregistro, não. Era também redução do analfabetismo, da mortalidade infantil, a fortalecimento da agricultura familiar. E o que eu achei bonito do movimento é que não havia protagonismo, né? Todos tinham o mesmo compromisso. E o sistema, não sei se você tem consciência, mas o sistema de registros públicos no Brasil, ele é privado, né? Constitucionalmente, é uma delegação constitucional. Ele passou a dispor de alternativas, volantes, né? Ou outras alternativas para atender as populações que estão longe da sede dos cartórios. Houve todo um trabalho de registro civil do indígena, houve todo um trabalho grande envolvendo muitas organizações, com a OIT, conosco mesmo, por causa da Convenção 69 de Povos Indígenas e Tribais. Então, foi um movimento que mexeu com o país inteiro e com todos os órgãos. Em 2009 foi intensificado nesse compromisso pela redução das desigualdades, de implantação de unidades interligadas de registro civil nos estabelecimentos de saúde que realizam parto. E o Sistema de Informações de Registro Civil, o CIR, em 2014, a então ministra de Direitos Humanos, Denise Salvati, e o decreto da presidência Dilma, né, ele é apresentado como uma realidade concreta, né? Para você viver direitos civis, políticos, sociais, não é apenas a certidão de nascimento, né? Há uma cadeia documental, que a gente chama de cadeia, porque é uma sequência lógica. E você não tem o que, para mim, é o que pesa bastante, né? É que você não tem uma política estruturada de documentação civil no Brasil. É obrigação dos órgãos emissores eles estarem disponíveis para auxiliar a população que tem que acessar alguma coisa que antes era presencial, ao qual ela tem a grande dificuldade. Você calcula no interior. Eu aqui tenho dificuldade muitas vezes de sinal de internet, né, num grande centro urbano. Você calcula, é muito difícil. Então, há que ver, creio que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado de uma república federativa, é a União, Estados e Municípios, né, tem que estar atento para a documentação civil, né, não tem dúvida de que tem que estar atento, né, porque ela é descentralizada, inclusive, e não tem uma política de documentação. Cada um por si, não pode, né? Eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco do que o PT representa para mim e o porquê que eu entrei no PT há 35 anos atrás.
Desde muito jovem, eu fui militante, sou militante, né, nas causas sociais. E por conta da minha militância e também da minha militância da minha família, eu fui perseguida pelo regime militar. E eu precisei, né, na época, nos anos 80, a sair do meu estado de origem e migrar para o norte do país. Chegando aqui em 83, eu me deparei com a triste realidade do povo que fazia essa migração para esse estado ou para essa região, de que aqui não era o Eldorado, mas sim uma área que estava sendo ocupada e onde o povo sofria muito. As pessoas que migravam para cá sofriam muito a falta de saúde, a falta da educação, viviam, né, precariamente mesmo, era precariedade em tudo. Então eu como já militava lá fora, eu não tinha como ficar aqui neutra e eu me engajei nas comunidades de base na época, nas SEBs, e também já naquela época já nascia, né, estava nascendo o PT. Na década de 80, né, quando eu cheguei aqui já existia, já o PT já havia nascido, mas eu ainda estava só na militância, não tinha filiação ainda. Eu vim como professora já para Rondônia, fui trabalhar numa escola rural, onde tinha várias comunidades de base, naquela linha, como é chamada aqui, de linha, né, linha rural. Tinha muitas comunidades de base e ali eu me firmei como professora numa das comunidades e comecei a atuar dentro das comunidades de base e na fundação aqui e fixação, né, do PT e demais movimentos, por exemplo, sindicato, né, associações, foram criadas na época, muitas aqui. E também, desde então, eu já participava da direção, participei da fundação e direção do Partido dos Trabalhadores, né. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere mais uma aula preparada pela IDELI. O tema será Desigualdade Digital. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.